Well, isso é Podcast Incursion Group. Obrigado a todos por comparecerem e estarem ouvindo esse podcast mais uma vez. TKS todas as pessoas que deram esse grande suporte pra gente durante todo esse tempo de podcast. Deixa eu começar já dando atualizações sobre os stickers. Hoje, na data de 25 de setembro de 2020, o Correio saiu de greve na última terça-feira. Então eu acredito que os stickers devem estar chegando na casa de vocês, para vocês que compraram. Então, obrigado pela paciência, obrigado pelas pessoas que me enviaram um e-mail e deram um feed para mim no Instagram, falando que olha, tá tudo bem, tipo, a gente sabe que tava em greve e tudo mais. Então, eu fui no Correios, fui saber como é que tava. Eu sei que uma galera tá pedindo rastreio e tudo mais. Gente, não tem, porque é carta simples, eu não enviei por carta registrada, porque ia ficar super caro. Cada carta registrada é R$750. Eu quis deixar os stickers mais barato possível, por isso que é frete grátis. Eu englobei todo o preço do frete, o preço da fabricação do adesivo em si, tudo junto, por isso que foi por R$16,80, se eu não me engano, acho que o preço foi dos stickers total. Então, gente, paciência agora, deve estar chegando. Essa semana chegou de 4 pessoas. Tá em rota, o Correios voltou. E infelizmente as cartas elas não têm tanta prioridade como outras encomendas, assim como PAC e SEDEX e outras encomendas comuns e cartas registradas também. Então assim, elas não têm tanta prioridade, porém elas serão entregues. Então provavelmente as cartas já estão no centro de distribuição da região de vocês e ela só está esperando simplesmente o carteiro ir lá pegar e entregar. Então tenham paciência, por favor, chequem as suas caixas de correios, chequem as suas portarias, chequem as suas residências para ver se já não chegou. E quando chegar, por favor, me avise, me mande um e-mail, me mande uma DM no Instagram, nos marque no Instagram, tire uma foto e tudo mais e me deixe avisado para mim ter o controle. Obrigado às pessoas que patrocinam esse podcast. Strike Tactical, como sempre, o Adriano que participou do podcast pra gente, no último podcast. Pati Bruni, Navi Militar, como já de costume. A 3 Com, se você não conhece, por favor, vai lá e curta o trabalho da 3 Com. O PESP, toda essa galera de doações. Eu sempre esqueço o nome da galera, provavelmente eu esqueci o nome de mais uma galera, como sempre, como esquecido que sou. Mas eu queria agradecer muitas pessoas que dão um suporte para esse podcast. Todas as vezes vão lá e apoiam, republicam e dão esse feedback pra gente justamente das postagens, feedback do podcast de alguma forma de uma forma tão positiva pra mim que me influencia cada vez a fazer mais podcast. Scourge Tactical, que é os caras também que estão chegando na área com a mesma pegada da gente também. Eu sigo eles no Instagram se vocês quiserem conhecer o trampo dos caras. The Scourge of the Bad Guys, se eu não me engano, é o trampo deles. Scourge Tactical. Eu acho que devo ter esquecido alguém, mas no mais, TKS todo o suporte, as pessoas que ajudam o podcast no Apoia-se, o link está na descrição do YouTube. Se você quiser apoiar a gente, é só entrar no link do Apoia-se e doar ou ajudar. É a única maneira que as pessoas têm de ajudar de alguma forma o podcast, é o Apoia-se. E obviamente escutando e dando feedback do nosso trabalho. Hoje eu fiz uma entrevista não, mas um bate-papo, mas com um cara incrível, um cara que, foi uma honra conhecer ele, uma honra, assim, dizer que ele faz parte da história do Incursion agora, que, é o Joe, a.k.a. Joab, ou Joab, a.k.a. Joe. Ele serve na Legião há quase 17 anos, tem uma carreira gigantesca dentro da Legião Estrangeira, um brasileiro nato, mas, assim, um cara que tem um coração gigantesco, sem dúvida, uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. E, foi uma entrevista sólida, ele falou um pouco sobre a carreira dele. Espero que todos aproveitem. E no mais é isso, fiquem com a entrevista. TKS todo o suporte, apoia-se, link dos Instagrams na descrição do YouTube. No mais é isso, TKS. Bienvenue. É isso. Estou aqui hoje com o Joab. É o seguinte, na verdade é um pedido gigantesco de todos os ouvintes, toda a comunidade, de convidar alguém da Legião Francesa. E o Joab, acho que a galera chama você de Joab ou chama de Joe pelo nome, pelo nickname do Instagram? A maioria da galera me chama por Joe, que é o meu apelido do grupamento de comando de montanha, né? E aí, se não a família e os amigos, assim, me chamam de Joab, né? Então, Joab, eu tô, como se diz, fiquem à vontade. Ô, Joe, bem-vindo aí ao podcast, cara. Obrigado por participar.
E vai passar um helicóptero. Obrigado. Agora. Agradeço de coração, Rafael, pelo convite aí, pelos pedidos também dos teus seguidores, né, pelo interesse da Legião. Vamos tentar passar o máximo de informação para atender o pedido de todos. Aliás, antes de entrar na área da Legião em si, deixa eu fazer uma pergunta para você. E se você fosse para escolher uma plataforma de armamento, qual que você escolheria? Olha, hoje no mundo tem duas plataformas que predominam, né? Então, a plataforma Armalite, né, que vem todos os derivados de AR-15, HK, Daniel Defense, e em seguida, né, na verdade, a Armalite foi eles que criaram, né, a plataforma R10, e um ano depois o Colt, né, a Colt comprou a Armalite e começou a fabricar as R10 em seguida, né. E depois, a segunda família, né, a segunda plataforma que mais, assim, copiada no mundo, se eu não me engano, assim, o nome, desculpa pelo sotaque, o acento, Strumgauer 44, que é um fuzil, uma metralhadora alemã, entendeu? Que, bom, dizendo a lenda, né, que o Monsieur Kalashnikov, né, o senhor Kalashnikov, copiou a Strumgauer 44, e onde é que veio a plataforma AK-47, né? Então, hoje em dia, assim, ao meu ver, pela minha pouca experiência aí de 16 anos de trabalho quase, entendeu? A plataforma Strumgauer 44, a AK, é a mais fiável, né? É a mais fiável do mundo, hoje em dia. Então, vai passar ali em todos os climas, situações, ambientes e tudo mais. E se eu fosse escolher uma arma hoje, seria na plataforma da Strumgauer, né? E seria a SIG 553, que é nada mais nada menos que uma AK-47 feita pelos suíços. Então a gente fala aqui na Europa uma AK-47 feita pela Rolex, né? Rolex, o relógio Rolex, entendeu? Então, para mim seria a SIG 553. É aquela que é parecida com a SG 550, mais ou menos essa, não é? Esse G550 mais compacta, né? Tá. Eu sei qual você tá falando. É ela que tem. Ela é 556? Ela é 556, tem ela em 556, sim. A SIG 553, ela é em 556. Caramba, é uma boa escolha, eu acho, de pensar. Sim. É porque, se eu não me engano, eu tinha visto um armamento da SIG que ela tinha a transição de calibre de 762 para 556, se eu não me engano. Eu não lembro qual armamento. Sim, mas, como se diz, a HK também tem a mesma arma também. Hoje em dia isso é bastante copiado, né? A transição de calibre, trocar o cano, né? Trocar o cano de 556 para botar o cano de 762, entendeu? Mas eu, sinceramente, se fosse para escolher, seria a 553, principalmente porque quando eu estava no grupamento de comandos ainda, o grupamento inteiro, a gente estava em HK. HK 416 para todos os combatentes, e os atiradores de precisão, eles tinham a SACO, a SACO em 308 Winchester, se eu não me engano, e depois eles tinham também a HK 417. E os mergulhadores de combate do 2º REC, que também são GCM, eles eram os únicos a ter a SIG 553. Então, nas nossas missões e também treinamentos e tudo mais, os únicos que não tinham problemas com as armas eram os mergulhadores, porque a SIG 553, poxa, ela era fiável a 1000%. E nós que estávamos ali com a HK, principalmente no Mali, principalmente ali onde a gente treinou ali, principalmente na França, onde no verão que o clima é bem seco e tem muita
poeira, né? Nós sempre tivemos problemas com isso. Por quê? Porque a HK, nós constatamos que é uma arma bem caprichosa ali, precisa muito ali de uma limpeza quase que constante, né? É uma boneca, basicamente. É uma boneca, na verdade, isso aí. Então, principalmente assim, algumas operações que a gente fez na África, onde a gente passou ali 10 dias ali em operações mesmo, então o tempo de, como se assim, principalmente à noite, aquela limpeza de primeiro escalão que vocês falam no Brasil, sim, não era suficientemente necessário, sabe? Tinha ali que fazer uma limpeza mesmo ali bem aprofundada ali. Enquanto os mergulhadores ali com a SIGA, eu lembro do meu binômio, né, que é o meu parceiro, ele, poxa, dava aquela limpeza ali, somente aquela soprada ali, pronto, já estava bom, botava um pouco de óleo e já estava pronta para o combate. E sendo assim que, poxa, não podemos ali, como se diz, a partir desse dia ali que a gente, assim, decidiu verdadeiramente que a HK é uma arma bem caprichosa, é uma arma excelente, mas bem caprichosa, e que a SIG 553 é uma arma que responde ali a todos os terrenos, a todos os tipos de operação e tudo mais. E como que foi essa transição da FAMAS? Porque eu lembro que a FAMAS, né, tá aqui desde os anos 70, 80 nas forças francesas, né, por aí. Na Legião tá forever também, tá há muito tempo também na Legião, né? A Legião, poxa, é que a Legião ela acompanha a evolução do exército francês, né? Apesar que é um exército onde 90% são estrangeiros, mas dependemos totalmente ao sistema francês. Sim. Aqueles que falam, não, Legião é um exército de mercenários, eles têm um país ali em perigo, eles entram em contato com a Legião, preocupa não, eles vão. Não tem nada disso. A Legião, ela entra somente pelos interesses da França. Sim. Então, tudo que é material convencional do exército francês, nós temos. A única coisa que a gente não vai ter é o material especial, né, que é dedicado para os forças especiais, onde eles ali terão uma série de equipamentos bem mais modernos que nós, que é igual os forças especiais do mundo inteiro, né, eles são bem mais especializados em nível de material do que as tropas convencionais, mas se não, nós acompanhamos a evolução do exército francês. Eu levei até um susto, porque eu lembro que a França tinha uma FAMAS novo, né? O modelo da FAMAS novo para lançar. Sim. Então, o que aconteceu? A França já vinha ali com FAMAS há muitos anos. No começo dos anos ali de 2000, eles começaram a lançar o sistema Felan, né? Falaram muito do sistema Felan, que seria o sistema que iria inovar o combatente, onde o combatente seria todo integrado ali, todo informatizado, computadorizado. Eu já vi isso, eu sei o que você está falando. Então, aquela onda, né? Então, no começo de 2000, começaram com o sistema Felan, começaram com estudo em desenvolvimento dos protótipos, e em 2012, começamos ali a receber o sistema Felan, onde vinha o novo FAMAS, né? Que é o FAMAS Felan, e o FAMAS Felan, que ele já era integrado no sistema Felan, ligado com cabo, né? A gente tinha um colete, a gente tinha um colete cheio de cabos e tudo mais, ligados a um microcomputador. Tinha luneta termal também, não tinha? Isso. E esse colete ele era ligado no FAMAS, e que o FAMAS ele tinha essa luneta que a gente ligava essa luneta no FAMAS. Então, a luneta a gente podia comandar pelo FAMAS, principalmente tudo que era reglagem, mudança de contraste, de retículo da luneta e tudo mais. E também mudança de modo, né? Porque tinha a luneta que era IR, infrared, e depois tinha a outra que não era IR, né? Era somente era thermal. Agora, eu não sei, assim, eu esqueço o nome, assim, da tradução em português, mas uma que era IR e a outra que não era IR. Então, era toda comandada pelo controle, né, do FAMAS. E o inconveniente é que esse sistema Felan,
A partir do momento que nós recebemos, apropriamos do sistema, que foi 1 ano mais ou menos para se apropriar, para deixar ali uma unidade operacional pronta a ir para uma missão com o sistema Felan. Infelizmente, a primeira operação que isso sucedeu, a operação ali, o sistema Felan não foi ali bem eficaz, então eles tiveram que abandonar o sistema, do sistema recuperaram somente o armamento, a luneta e alguns componentes, o rádio principalmente, e o resto eles deixaram de lado e continuaram a missão sem esse sistema. Caramba, não fazia ideia que tinha dado problema isso aí. Aí simplesmente eles deram um switch pro HK, falaram, o HK já está sendo utilizado. Isso, aí já vinha o FAMAS, que o sistema Felan era para, como se diz, equipar somente as unidades operacionais, e que sejam infantaria e engenharia, porque a engenharia aqui é uma engenharia de combate, e os paraquedistas, né? Uhum. E em seguida já vinha as outras FAMAS, que eles não tinham, assim, eles não tinham um plano de troca, de reforma e tudo mais. Aí que veio, né, que o fabricante da FAMAS, que não estavam mais querendo fabricar a FAMAS, porque pelo custo, pelo gasto e tudo mais, então eles abandonaram o sistema FAMAS para escolher 5 plataformas de armas, né, para integrar o exército francês, né, o exército que eu falo... Convencional. Em geral, né, que seja o exército terra, a aeronáutica e a marinha. Sim. Então, seria, a gente fala que é a armée, né, que seria as armas completas, né? Sim. Então, uma das plataformas era uma italiana, eu esqueci o nome. A RX? A RX 160. Imaginei. A RX 160. A segunda plataforma era a SCAR. Uhum. Steyr também, né? A Auge. Oi? A Steyr. Qual? Aquela que é bullpup, a Steyr, eu acho que ela é sueca, australiana. Ela é utilizada pelos australianos, aliás, a Steyr, não era? Ah, não, essa não. Uhum. Se eu não me engano, um momento falaram até do armamento inglês, que eu esqueci o nome agora. Ah, eu sei qual você tá falando. Sim, não é a X, eu esqueci o nome. Ele é muito parecido com o Tavor israeliano. Sei. Tavor, né? É bem parecido com o Tavor, né, israeliano. Mas esqueci o nome. Bom, tinha ela também. E, bom, tinha outras. E aqui, como já tinham forças especiais, que já usavam o 416, eles se apoiaram muito na utilização do 416 por forças especiais e tudo mais. Então, é da onde que veio a decisão que a arma, né, o fuzil de assalto do exército francês seria o 416, e daí veio o contrato, né, de mais de 100.416, mais de 100 mil armas e tudo mais, com todos os componentes, né, as primeiras 416 que os forças especiais compraram, né, que já vieram antes, e nós do grupamento de comandos também, que já vieram antes, vieram com os componentes somente o Red Dot EOTech. Uhum. Em seguida, para o exército convencional, vieram com o Red Dot Endpoint. Isso. Sim. Não sei se conhece americano também. Sim. A Endpoint tem bastante aqui, né? Bom, os dois Red Dot mais utilizados no mundo, né? O EOTech, o Endpoint, e também tem o Trigicom também, né? Que é bem utilizado, mas os dois mais que a gente se encontra bem mesmo no mercado seria o Red Dot da Endpoint e EOTech. Bom, desculpa aí às vezes eu tenho que procurar ali as palavras em português. Não tem problema. Às vezes ali eu perco ali os erros de conjugação em português, me desculpem aí, mas que tá pegando muito. Os ouvintes estão acostumados já, porque já tenho problema de dicção já. Eu vivo falando inglês, aí eu chego aqui, vou começar a falar inglês, começo a confundir um monte de palavras, acho que os ouvintes já estão todos acostumados já com umas loucuras de dicções aqui nesse podcast. Desculpa, ainda mais eu, o tempo todo falando francês, esposa francesa, trabalho francês,
Em pouco... Falando nisso, meu, como foi essa trajetória, assim? O que você poder contar, obviamente, sobre a sua vida e a sua entrada na religião, assim? Porque você falou pra mim que tá com 16 anos de religião, é isso? Isso, Rafael. Então, Rafael, o que que aconteceu? Eu sou, assim, eu nasci em Brasília, nasci em Brasília, mas fui criado na cidade de Formiga. Então, com meus 2 anos de idade, fui para a cidade de Formiga com meus pais, porque a família deles eram de lá. E voltamos para Formiga e fui criado lá. Minha criação toda é mineira. É por isso que eu falo que sou brasiliense, mas de passagem, mas mineiro de coração, porque a minha educação e minha criação foi toda de lá, né? Seu sotaque é mineiro, né? O sotaque também é mineiro, né? E em seguida, é, bom, eu sempre quis servir as Forças Armadas. Era o meu desejo ali de criança, um sonho de criança e tudo mais. E dali veio ali, bom, criança já viu, né? Brincadeiras, né? Aquele polícia ladrão, e em seguida confecção de arminha de pau e tudo mais. Sim, sim. Tudo quanto é tipo de brincadeira é voltado para esse ramo. Então, poxa, esse desejo em mim já acho que já nasci com isso no coração. Em seguida, em Formiga, trabalhei em vários trabalhos, fiz o serviço militar obrigatório e por 2 vezes tentei o concurso da ESA e não passei. E até porque naquela época era a primeira vez que eu tentei um concurso foi em 2001 e a segunda vez foi em 2002, quando eu estava no tiro de guerra. Uhum. Então, nessa época, poxa, cursinho era muito difícil, cursinho muito caro, minha família não tinha condições de pagar. Bom, eu estudava, mas estudava, não sabia estudar na época, não sabia, não tinha ninguém para explicar como é que estudo, o que eu estudo. Não tinha nem A gente internet sabia que eu direito, né? deveria estudar, mas eu não sabia como estudar, entendeu? E isso tem que saber como estudar, dividir por tema, por horário e tudo mais, entendeu? Também para não se saturar também. Então, por 2 vezes tentei um concurso, não passei, e, poxa, aí pensei, bom, agora o que eu vou fazer? E até que então tinha um vizinho meu que, durante que eu estava no tiro de guerra, onde eu tentei o concurso da ESA pela segunda vez e não passei, a minha temporada que eu estava no tiro de guerra, um vizinho meu fez uma postagem da Legião Estrangeira e ele estava numa missão, se eu não me engano, na Macedônia. E eu li a reportagem, poxa, aquilo ali foi ali a salvação, vi a luz no fim do túnel, né? É ali que eu tenho que ir, porque não consegui passar aqui, e, poxa, família pobre e tudo mais, pelo menos o dinheiro da passagem a gente pode ali desenrolar, então vou para a Legião Estrangeira. E na época, a Legião Estrangeira compensava muito. Por quê? Porque o salário mínimo na época era nem R$ 200 era. 2003? Quando Em foi? 2003, isso, o Nossa. salário eu acho que era em torno de R$ 220, por aí, até menos. Os policiais não eram bem valorizados, o salário, os salários policiais não eram bem valorizados na época, os militares não ganhavam bem, ganhava menos que um policial na época, então, poxa, veio esse interesse também pelo salário também, então tinha ali o meu fracasso na ESA, que eu não passei, tinha o fato de servir o exército e ganhar um salário poxa, na época, quando eu ganhei o meu, assim, que eu estava estudando para vir, o salário mínimo era na época, era em torno de 1.100 euros por aí, e 1.100 euros na época fazia em torno, o euro estava 4,80, fazia em torno de 5 mil, passava dos 5 mil reais, então imagina para você ver, então, naquela época, em 2003, um rapaz de 20 anos tentando entrar para o exército, não conseguindo, vendo essa possibilidade de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Então, poxa, era uma possibilidade enorme, era uma possibilidade de ouro, na verdade. Sim. Então, isso me chamou muita atenção
E na época eu entrei em contato com esse vizinho que veio de férias. Aí quando eu fui procurar saber, já tinha outras pessoas da minha mesma cidade que estavam indo para lá. Cara. Então foi uma febre na época, foi uma febre. Então eu encontrei 3 legionários, né, da minha cidade, nem formiga, de férias. E conversando ali, eles me explicaram, passaram os bizu e tudo. E na época não tinha nada na internet. Não, aliás, eu lembro que eu falo isso porque eu lembro quando eu era criança, 2004, eu era um pirralho. Eu lembro que eu conheci uma vez um cara que tava de férias também na minha cidade, ele era legionário. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre a legião estrangeira na minha vida. Então, você é de qual cidade, Rafael? Eu sou... E tem muitos paulistanos e pessoais da capital de São Paulo aqui, São Paulinos, né? Tem muitos. Verdade, cara. Então eu comecei a me preparar, né, sobre aquilo. Ah, não, mito, na época tinha um blog do Vebretas Cabral, era um legionário brasileiro que serviu aqui durante anos, e até nessa época de 2000 ele voltou para o Brasil, ele fez uma criação de avestruz e fez um blog, e dali dava para saber um pouco sobre a Legião. Então, mas nada como hoje. Hoje tem um site oficial da Legião Estrangeira. Se alguém digitar em português no Google, site oficial da Legião Estrangeira em português, já cai o site oficial ali, já traduzido, tá beleza, Tinina, é só ler, seguir os passos e instruções e vir. Então, na época, eu comecei a me preparar, eu fiz na época, assim, eu fui, pesquisei, conversei com a minha mãe. Na época eu trabalhava como office boy, eu ganhava muito pouco, eu ganhava o quê? Eu ganhava nem R$180 por mês. Nossa! E conversei com a minha mãe era enfermeira, meu pai, na época, ele estava desempregado, mas sempre assim, meu pai sempre, apesar de tudo, ele está desempregado, mas sempre foi assim, um neguteia, sempre procurou trazer o dinheiro para a família, como se fosse servente de pedreiro, às vezes bico de caminhão e tudo mais. E nessa época, se eu não me engano, ele encontrou um trabalho que era no Paraná, numa companhia de construção até de bancos na época. Ele estava construindo bancos no Paraná, ele foi para lá e tudo mais. E conversei com a minha mãe falou, olha, meu filho, é um investimento muito alto. É um investimento porque na época a passagem aérea custava 4 mil... isso que eu ia falar. 4 mil reais, né? E 4 mil reais era muito alto. Hoje em dia as passagens estão nesse nível, mas sim, se a gente for olhar o salário mínimo no Brasil e principalmente for olhar o preço da passagem de hoje com relação a antigamente, poxa, não é nada. Sim. Sinceramente, não é nada. É caro, sim, mas não é nada. Então, poxa, a passagem era 4 mil, se eu não me engano, e eu sei que a minha mãe, na época, ela não ganhava nem R$600 por mês ou R$800 por mês, uma coisa assim. Não, nem isso. Ela ganhava o quê? Ela ganhava 3 salários mínimos. E aí ganhava R$600 por mês. A gente, com o salário do meu pai e da minha mãe, tinha uma renda de R$1.000 por mês, então era muito alto. Então eu lembro, ela falou pra mim, olha, se prepara duro, dedica aí, faz uma preparação bacana. Você precisa de quanto tempo? Eu falei, mãe, eu gostaria de me preparar durante 1 ano. Falei, você tinha mais irmãos? Eu tinha um irmão caçula, o Lucas, e na época, graças a Deus, ele não era universitário, porque senão não tinha nem como vir. Então, graças a Deus, assim, eu me preparei, porque até os meninos da Legião me falaram, olha, se preparem, sobre 1 ano, faz todo o teu exame de saúde e tudo mais. Na época eu tinha um problema no joelho, na verdade eu cresci de uma hora para outra e o meu corpo não, não sei se fala ossação do corpo, os ossos não acompanhou o crescimento, né? Então eu tinha um problema no joelho. Cartilaginoso? Ou você não sabe? Cartilaginoso. Eu tive o mesmo problema. Isso, devido ao crescimento, né? Sim. Poxa, passei 6 meses treinando, indo para fisioterapia e tudo mais, consegui recuperar ali, e só sei que minha mãe falou, olha, com 1 ano eu te dou a passagem, com 6 meses ela me deu a passagem, e 6 meses, eu já tinha 6 meses para me preparar e vim, e graças a Deus, vim, me apresentei no Fort de Nogent,
deu tudo certo as primeiras seleções, me mandaram para Albânia, né, onde é que é, a gente fala, o quartel-mãe da Legião Estrangeira, ou o quartel de incorporação e de ventilação administrativa, né, que seja, quando a gente entra para a Legião, a gente passa por aqui, e quando a gente vai para a apresentadoria, a gente passa por aqui também. Não é em Marcelo? Não é Marcelo, não? Ou é? É, do lado de Marselha, Albânia. Ah, sim. Lado, é colado em Marselha. É como é o quintal, Albânia é o quintal de Marselha. Sim. Entendi. Então, graças a Deus deu tudo certo e estou aí até hoje, né? Com a bênção de Deus, né? Então, 16 anos de trabalho, pude recompensar com os primeiros 4 meses na Legião, a gente não tem o direito de encostar no nosso salário. Assim, antigamente, hoje em dia é diferente, eu não sei como é que funciona, mas tem gente que tem a carta bancária e tudo, mas antigamente não tinha telefone, não tinha, para ligar tinha que ligar escondido para a família, quando podia, às vezes para, como se diz, para ter um dinheirinho ali para poder comprar uma carta de telefone, era complicado, hoje em dia é mais diferente. Então, com os 4 primeiros meses que eu tive aqui, então, para instrução, eu não tinha acesso a quase praticamente nada, pude ligar para casa 1 ou 2 vezes, tudo mais, mas eu sei que quando eu terminei a instrução, que eu fui afetado, a gente fala que eu tive a minha afetação no segundo Regimento Estrangeiro de Infantaria. Ali, graças a Deus, eu pude enviar todo aquele dinheiro, né, para minha família, poder pagar as dívidas e tudo mais da passagem, né, porque foi um investimento muito alto. Também a assistência, né, com a bênção eu teve naquela época, porque eu pude ajudar bastante a minha família. A gente tinha uma avó que ela estava com um estado ali semi-vegetativo, porque ela deu 3 derrames, então todo o dinheiro era necessário para o tratamento dela, para os cuidados dela. Eu também pude, graças a Deus, meu irmão, logo depois que eu vim para cá, depois de um ano, meu irmão quis seguir uma universidade, eu pude pagar os estudos deles ali, até o mestrado, né, graças a Deus. Caramba, que legal. Então, assim, foi uma bênção na minha vida. Então, assim, tem um pesar muito grande de não poder ter servido o meu país. Eu carrego isso no coração, não é fácil, mas por outro lado, eu tenho um reconforto que eu consegui fazer aquilo que eu gosto, que é o serviço militar, e principalmente eu consegui ajudar minha família. Então, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e meus pais, né? Nossa, e como foi a saudade no começo, assim? Provavelmente na parte de treinamento básico e tudo mais. Foi difícil ou você estava tão enganjado que você nem... Rafael, eu posso te dizer uma coisa, é o seguinte. Para mim, então, eu não estou falando que eu sou mais forte que todo mundo, não. Aí cada um é de um jeito, e cada um, como se diz, tem seus objetivos e tudo mais. Mas eu estou falando do meu caso. Para mim, poxa, eu sempre quis ser militar. Eu sempre, como se diz, né, assim, a partir do momento que eu saí de casa, eu sempre falei assim, poxa, é o momento de eu poder ajudar minha família. E a partir do momento que eu cheguei aqui, só foram coisas novas, eu não tive tempo, assim, de pensar em... Imaginei. Porque era tudo, bom, apesar que eu não tinha filhos, então isso já facilita muito, entendeu? Porque quando a gente tem filhos, a gente tem aquela atenção especial, né? Então a gente sente uma saudade maior. Então eu não tinha filhos. Outra que eu não tinha, na época que eu vim, eu tinha uma namorada, mas nada de especial. Então acabei ali que esquecendo a namorada que e tudo triste. mais. Então não era algo. Na época era o meu futuro, entendeu? Sim, então sim. Era o meu futuro, era uma possibilidade. Então eu não tive tempo assim de pensar em saudades em momento algum, porque na instrução, poxa, sempre ligado, sempre eu quis ser sempre dando ali o melhor, sempre determinado e tudo mais, sempre buscando ser, assim, ser o melhor de mim mesmo. Quando eu cheguei na infantaria foi a mesma coisa, tempo muito corrido, tanto é que eu cheguei em 2014,
em 2004, perdão. Cheguei em 2004 e quando eu cheguei em maio de 2004 já eram as preparações para o Afeganistão em janeiro de 2005, então não vi o tempo passar. E, poxa, aí vai para uma missão, volta para o Afeganistão, não vi o tempo passar. Então, não tive tempo de pensar em saudade. A saudade mesmo veio bater, entendeu? Com os 3 a 4 primeiros anos. Sim. Ali ela veio bater, entendeu? Ali, graças a Deus, foi um ano que eu fui para a Guiana Francesa, poxa, já estava ao lado, e ali aproveitei ao máximo para ir para o Brasil. Mas, graças a Deus ali, entendeu? Pelo fato de eu estar sempre empenhado, sempre correndo atrás e sempre ocupado, né? Porque é bem ocupado ali, não tem tempo, assim, de quase nada. Assim, falando na minha época, hoje em dia é a mesma coisa também, entendeu? Se a pessoa ali, ela se ocupar, entendeu? Até porque nas horas vagas eu sempre procurei aprender mais o francês. Eu sempre procurei fazer esporte, sempre procurei evoluir nas áreas que eu não dominava, né, que era, na época, topografia, era muito ruim topografia, apesar que eu aprendi aqui, aprendi em uma outra língua, então o entendimento não era fácil, então tudo que era a vida militar em geral, então tudo que era armamento, transmissão, então isso a gente aprende, né, ali, a gente tem a nossa instrução de base, que é no quartel, mas o nosso entendimento ele é muito pouco na época, né? Com 1 ano e 2 anos a gente não fala ali muito bem, a gente não tem compreensão muito boa. Então, se a gente não procurar a ser o melhor de nós mesmos, não procurar ali o conhecimento, estar buscando, estar aplicando, entendeu? A gente não evolui. Então, graças a isso, eu sempre ocupei muito meu tempo. E o francês foi facilo? Foi fácil? Facile, como on dit. Assim, foi... Assim, é fácil porque... Pra gente é fácil, né? Pra brasileiro, né? É uma língua de origem latina, vem do latana, né? Sim. Então, é fácil. Para brasileiro, é fácil. Por quê? Não para brasileiro, para espanhóis também é fácil, para romenos, para italianos é fácil. Por quê? Porque vem já do latim, tem muitas palavras que, por exemplo, palavras, né, de parola, então, tem muitas palavras que parecem, né, parei, então parei, parece, então vai ali, vai pegando, poxa, isso parece com português, se você se esforçar, você consegue até entender, né, bastante. Então, o entendimento, você entende mais do que fala no primeiro ano. O entendimento, ele é muito rápido, entendeu? Mas, o que acontece? O entendimento normal. Agora, tudo que é um linguajar técnico, né, ali é complicado. Entendeu? Porque tem um inglês, tem você, que nem você fala, um inglês, que é um inglês cotidiano, e depois tem um inglês operacional. Então, aqui tem um francês do cotidiano e o francês operacional. Então, a palavra operacional é a palavra utilizada no termo militar, né? Então, ele é um pouco mais difícil, entendeu? E principalmente numa instituição igual a Legião Estrangeira, onde são vários estrangeiros aprendendo a falar a mesma língua que é o francês. Então, o nível de vocabulário não é a mesma coisa. Porque, assim, a gente fala por esposas de legionários brasileiros que vieram para a França, e ali elas estavam aprendendo francês numa escola francesa e tendo a convivência com franceses que falam a língua francesa. Então, a gente via que a evolução delas em 6 meses era melhor do que o nosso em 1, 2 Caramba, anos. Né? Mesmo sem sendo forçado a aprender francês, basicamente? Mas sim, mas o curso a gente não tem curso de francês todos os dias. É na raça, né, meu? Tipo... É na raça mesmo. Então, o curso de francês ali vai ser durante os 4 primeiros meses que a gente vai ter ali 2 a 3 cursos por semana. E depois, quando a gente vai para o quartel operacional, a gente não tem curso diariamente. Ali vai do interesse de cada um de evoluir. Entendeu? Então, e a gente via essa diferença, entendeu? Que nem eu já tive namoradas brasileiras que, poxa, tinha uma de minhas namoradas que ela veio fazer os estudos aqui
e ela veio fazer um mestrado, poxa, quando pensa que não, em um ano ela já estava dominando legal e tudo, porque ela já estava ali falando com pessoas que já falam, já tem a pronunciação certa, correta, numa universidade e tudo mais, todos os dias. Então, ali, poxa, quando é imersão, mas é imersão do lado certo, né, da coisa, poxa, entendimento é bem mais fácil, melhor. Agora na Legião, não, a Legião, poxa, até mesmo ali, que nem os oficiais franceses, eles mesmos falam, poxa, quando eu vim para a Legião, o meu nível de francês abaixou um pouco. Por quê? Porque ouvindo todo errado, falando com as pessoas, para dar um entendimento para eles, assim, na linguagem de índio, né, na verdade, eu quero comer agora, entendeu? Ou senão você vai passar pano ou alguma coisa assim, entendeu? Então o cara acaba perdendo. E a gente vê isso, né? Na verdade, a gente vê, entendeu? Seu francês foi estabilizar com quantos anos? Olha, eu, sinceramente, assim, eu posso falar que hoje em dia, assim, eu falo bem, né? Falo, assim, muito bem mesmo, entendeu? Mas graças, assim, ao meu investimento, graças também, eu estou 9 anos com a francesa, isso ajuda bastante. Sim. E também o interesse, né, de cada um, né? Sim, isso, sim, sem dúvidas. O interesse de cada um, porque até mesmo antes de eu estar com a minha esposa, a gente é casado tem 1 ano, na verdade, mas durante 8 anos a gente estava junto e tudo mais, mas mesmo antes, então, para poder, quando eu passei sargento, se a gente não, para a gente poder evoluir na Legião e principalmente ter um nível assim, ter acesso a estágios importantes, é melhor a pessoa assim dominar a língua. Então, antes mesmo ali de eu estar com a minha esposa, já falava muito bem e tudo mais, não tinha problema nenhum. Somente na escrita que eu tinha um pouco de erros, mas o francês e o português é igual para mim, eu escrevo tudo errado, a mesma coisa. Apesar de tem muita gente no Brasil que, poxa, tá no Brasil há quanto tempo e escreve o português ali, tem os erros de conjugação, sim. Os erros de acentuação e tudo mais. Então, é normal, entendeu? Então, mas hoje eu posso me dizer assim que domino bem, né? Domino bem porque, poxa, já passei meu brevet superior das armas todo em francês, então ali não tem como errar. Então tu sabe ou tu não sabe, entendeu? Eu sempre pensei nisso também. Eu falo, meu, assim, brasileiro, eu sempre que eu já conversei com alguns legionários, eles falam, meu, pra brasileiro é relativamente tranquilo. Agora você vê, por exemplo, eu não sei como é que tá hoje em dia o recrutamento e tudo mais, mas eu lembro que há um bom tempo tinha bastante gente da Ásia, né? Tinha japonês, tinha chinês. Então, a Legião Estrangeira ela abre a porta para todo mundo, então tem espaço para todo mundo aqui. Então tem gente de mais de 176 países diferentes, entendeu? Agora, é verdade que nós, de origem China, né, isso, nós temos bem mais facilidade do que um japonês, do que um chinês, do que um eslavo, né? O eslavo que eu falo é tudo que Rússia, sim. Eslováquia, República Tcheca e tudo mais, entendeu? A gente tem bem mais facilidade que eles, entendeu? Isso sim. Caramba, eu imagino a dificuldade, assim, principalmente pra quem, né, chega, tipo, de outros países, assim, deve ser difícil pra caramba. Qual é a maior dificuldade que você viu, além da barreira linguística, qual é a outra maior barreira que você viu quando você chegou na França ou durante a sua carreira na Legião e tudo mais? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta, porque, assim, não é que na vida nada seja difícil ou que tudo seja fácil, tudo depende da força de vontade, sabe? Mas uma coisa, assim, que foi bem difícil para mim até hoje, assim, é um pouco tudo que é administrativo, entendeu? Tudo que é administrativo. Por quê? Até no Brasil mesmo, tudo que é administrativo, um trabalho que seja os impostos, que seja tudo que é receita, que seja banco e tudo, é complicado, entendeu? É complicado. E aqui é a mesma coisa também. Então, para um estrangeiro, entendeu? Acaba complicando mais ainda, entendeu? Assim, eu não sei se você teve, assim, como fala inglês, você teve nos Estados Unidos, conversou com alguns brasileiros que moram lá, então
tudo que é administrativo em um país é muito complicado e difícil. Isso ainda mais para quem vem do Brasil, que é acostumado com algumas facilidades, e em outro país é bem mais complicado algumas coisas, né? Simplesmente... Isso entendeu? Bem mais complicado. Igual aqui, em algumas coisas, principalmente impostos. Nossa, imposto é bem mais complicado, porque é dividido por região, é dividido além de ser dividido por região, na região mesmo é dividido ainda por cidade, na cidade por bairro. Poxa, Nossa. Então acaba complicando. Então tem isso, entendeu? Que nem quando eu estava em Nimes, eu falei isso porque eu estava em Nimes. Então em Nimes, meu centro de impostos era Nimes Centro, né? Então, depois tinha o centro de impostos do Nimes Sud, o Nimes Sul e Nimes Oeste. Então, poxa, ali tinha que saber qual ia, qual que não ia, e não, mas você não tá aqui, tá em outra base, é complicado. É complicado. Falando em complicado, o que você puder compartilhar sobre as suas passagens de unidades assim dentro da Legião, assim, das unidades que você fez parte e tudo mais, só para ter uma estrutura, às vezes tem gente que tem dúvida de como funciona, né, os regimentos e tudo mais. Então, o que você pode falar sobre? Não, sim, posso. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, vou falar da minha história. Então, cheguei em Paris, Albânia, né, isso já falei, fui para Castellão d'Ari, onde que fui para o quartel escola. Antes de ir para Castel, a gente tinha que passar, né, na seleção. Passou na seleção, a gente vira vermelho, né, a gente fala rouge aqui. Aqueles que são rouge, aqueles que vão para o recompletamento de pelotão para poder fazer a instrução em Castellão d'Ari. Em Castellão d'Ari, que é o regimento escola, passei 4 meses. E de acordo, mas durante esses 4 meses, tudo você é controlado em tudo. Comportamento, entendimento, você tem teste francês, teste de conhecimentos militares e tudo mais, que você aprende, né, durante o dia a dia, teste físico, e esses testes vão lhe dar tudo que é a pontuação da classificação final. E quando termina a instrução, você tem a classificação final. Essa classificação final é que vai determinar a tua escolha, o que você pode escolher como quartel, de acordo com o que está liberado. Então, ali, aqueles que estão entre os primeiros vão escolher os quartéis que eles queiram ir, e, infelizmente, aqueles que vão por último vão ser designados ali para o quartel que estão precisando de gente, entendeu? Não tem algum pior? Olha, não existe quartel pior, né? Existe... O que existe, né? Existe o pior soldado, né? Porque é ele que não vai se dar o melhor dele mesmo para poder escolher o quartel que ele quer. Entendeu? E o melhor, tem ou não? O melhor quartel? Para mim, todos os quartéis, se você falar para um cara do segundo rap, o melhor quartel para ele é o quartel de paraquedistas, o segundo rap. Se você falar com o cara do segundo rei, o melhor quartel para ele é o quartel de... O segundo rei é em Corsega? É em Corsega? Oi? O segundo rec é em Corsega? Não, o segundo rap, R-O-P. Ah, tá, desculpa. O segundo rap é em Corsa. Ah, é verdade. Sim, eu confundi. Isso, Então, se você falar com um cara do segundo rap, o quartel dele é o melhor, um cara do segundo rei, o quartel dele é o melhor, o cara do segundo reggae, ROG, o quartel dele é melhor e tudo mais. Então, hoje em dia, melhor quartel, acho que não pode se dizer, porque todos os quartéis, eles vão em operação. Assim, todos os quartéis operacionais, eles vão em operação, entendeu? Todos os quartéis operacionais, eles fizeram a prova deles em operação, entendeu? Então, agora, o segundo rap, o ano passado, eles fizeram um excelente trabalho no Mali. Esse ano, o segundo rei fez um excelente trabalho no Mali também, entendeu? Então, junto com o segundo reggae também, fizeram um excelente trabalho. O primeiro reggae, o ano passado, fizeram um excelente trabalho no Mali também. Esse ano também, o REC fez um excelente trabalho. Então, todos fazem trabalho excepcional. Depende da ambição de cada um, porque conheço os caras que estão aqui na Legião, o cara saiu da Legião para ser músico da Legião Estrangeira. E hoje o cara é músico da Legião Estrangeira. Ele é combatente também ou não? Não, o músico da Legião Estrangeira não. Ele tem a formação de combatente, né? A formação de combatente, mas ele vem para Albânia, onde é que tem a música da Legião Estrangeira, e ele é músico aqui. Então depende da ambição de cada um do que ele quer,
entendeu? Então tem muitos que já saem com o intuito, eu quero quartel de paraquedista, e vão pro quartel de paraquedista e são luz, são excelentes soldados lá. E tem muitos que vêm, eu quero quartel de paraquedista, e infelizmente não pode ir pro quartel de paraquedista. Tem um exemplo de um, que ele queria ir pro quartel de paraquedista, não pôde, ele foi pro segundo REG, e hoje ele é um dos brasileiros que, como se diz, é referência, né? Então, poxa, a gente faz o ambiente da gente, nós fazemos o local da gente, entendeu? Nós, na verdade, não é o quartel que faz a gente, não é o fato de eu ser um paraquedista ou ser uma infantaria que eu vou ser o melhor, não. É o fato, não é o quartel que vai fazer o melhor, não. É eu, entendeu? No quartel que vou dar o melhor de mim mesmo para que eu seja o melhor, entre os melhores. Sem dúvidas. Existe unidade de operações especiais dentro da Legião? Eu sempre quis perguntar isso porque eu nunca soube, na verdade eu nunca pesquisei. Pergunta, né? Infelizmente não. A unidade de operações especiais na França, né, é somente no exército francês, né? Então é o primeiro RPIMA, o 13 RDP, o 4 RHSF, o SAS também, né? Oi? Tem o SAS francês, não tem? Se eu não me engano. SAS francês é o RPIMA, na verdade. Sei, é o SAR. Mas que não é o stick de ação especial, na verdade, que fala. Entendeu? Aí depois tem os comandos Uber, entendeu? Os comandos Marines, né? Os comandos Marines, que eles são divididos em 7 unidades. Tem uma unidade de aviação também, não tem? Uma unidade de operações especiais de aviação? É o 4 RHSF, o 4 Regimento de Helicópteros de Combate. Isso. Caramba, porque eu sei que tem essas unidades de operações especiais, né? É lógico, no exército francês mesmo, convencional, mas assim, tem unidades mais especializadas dentro da Legião, né? Tipo... e na Legião, aí vai ter os grupamentos de comandos, né? Então, o grupo de comandos tem 2. Tem no segundo REP, que é o GCP, então, que eles fazem parte do grupamento de comandos paraquedista, e no segundo REG tem o GCM, que é o que faz parte do grupamento de comando de montanha. Entendeu? Então, os 2 grupamentos de comandos, né, denominados comandos que existem na Legião Estrangeira, são somente o GCP e o GCM. Em seguida, entendeu? Tem os mergulhadores de combate. E os mergulhadores de combate tem em 3 quartéis. Tem no segundo REG, no primeiro REG e no segundo REP. Mas os únicos mergulhadores de combate deminadores são no primeiro REG e no segundo REG. Entendeu? E também no mergulhador de combate, os mergulhadores de combate do segundo REG são os únicos que são GCM. Qual é a nomenclatura para GCM? Grupamento de comando de montanha. Ah, sim, entendi. Mas é uma unidade que são de pessoas selecionadas para ir para fazer parte da unidade, né? Isso. Então, o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Bora voltar aqui pro foco, falando... Só para terminar esse assunto, então, do Força Militares, assim, eu lhe conto do GCM. Até que tem a minha história dentro, vai ser bacana. Então, em seguida, estão vindo agora a SAED, c'est la Section d'aide à l'engagement débarqué. Então, é nada mais, nada menos que uma unidade, um grupo, uma seção especial da infantaria, localizada no 2º Rei e na 13 DBLE, que são nada mais, nada menos que os comandos da infantaria, mas eles não têm a nominação comandos. E agora, eles vão fazer parte de missões como o GCP e o GCM, que antes eles não faziam. Antes eles tinham muitas formações, muitos estágios e algumas missões pouco operacionais, e agora, no começo do ano que vem, eles já começam as missões operacionais. É o mesmo com o GCP e o GCM, eles vão trabalhar junto com eles. Nossa, mas tem uma ideia de quantas... são vários times, assim, todos especializados na mesma área, tipo
direct action, reconhecimento, esse tipo de coisa? Ou qual a especialidade assim, da unidade? Então, aí o que acontece? O GCP e o GCM, eles fazem o mesmo trabalho em operação. Mas só que o GCP, eles são paraquedistas, eles são mais paraquedista o salto operacional. O salto operacional é o salto de 4.000 metros. Não é nada, não é como o segundo rap. O segundo rap, a maioria do segundo rap é salto automático. Enquanto o GCP são os únicos a fazer o salto operacional de 4.000 metros. O GCM, a especialidade é montanha. Entendeu? Mas é montanha e em seguida, tudo nível operacional, vamos supor que nem o GCM, a especialidade é montanha, mas nossa intervenção desde 2016 até agora é no Mali. No Mali, montanha tem quase nada, né? Tem só morros, né? Morrinhos. E areia. Muita, como se diz, muito chão de areia e tudo mais, né? Sim. Batidão. Então, o que seja o GCM e o GCP, então é tudo que eles são formados para tudo fazer reconhecimento, eles são formados para fazer tudo que é INVEX tudo que é intervenção imediata, intervenção e extração, né, na verdade. Então tem um objetivo que é para entrar numa casa e capturar alguém ou neutralizar alguém, então a gente fala isso de INVEX, então tudo que é intervenção e extração. Uhum. Então, nós somos formados nisso, formados em combate aberto, então nós fazemos as mesmas missões, entendeu? Então, hoje em dia... E qual a sua história? Os GCP são paraquedistas e nossa especialidade é montanha. E qual a sua história para entrar na unidade? Como foi para chegar a essa aproximação? Pouco, né? Tu perguntou da minha trajetória, aí em seguida, vim para Albânia. Da Albânia, como eu pude escolher o meu quartel, porque eu terminei a instrução em quinto lugar, eu escolhi o Segundo Rei. Caramba! Do Segundo Rei, fui para lá, fui afetado lá, passei 3 anos e meio no Segundo Rei, fiz uma missão operacional e a outra foi uma missão de curta duração. E com 3 anos e meio de trabalho, 2007, meados de 2007, fui para a Guiana Francesa, onde servi 2 anos lá. Em 2 anos lá, eu servi 1 ano na SRR, né, que é a seção de resenha do quartel, e servi 1 ano no Centro de Treinamento de Floresta Equatorial, né, como instrutor, né, na verdade. Em seguida, voltei para a França. E uma vez que eu voltei para a França, voltei para o Segundo Rei, passei sargento, fui direto para a escola de sargento, passei sargento, e quando eu voltei como sargento no quartel, como eu já tinha um currículo interessante, e eles estavam criando a SAED, né, a SAUD na infantaria, no Segundo Rei, então eu fui chamado para integrar o corpo de suboficiais, né, os suboficiais da SAED, onde eu comecei como chefe de equipe na SAED. Então, durante 3 anos na SAED, 3 anos e meio, não, 3 anos na SAED, aí eu tinha muita formação demais, fazia muita formação que não parava. E eu fiz somente uma missão operacional, e eu estava vendo ali que não estava evoluindo muita coisa, entendeu? Então, era muita promessa para pouca missão, né, na verdade. Então, o que aconteceu? Um amigo meu, que estava na época nos mergulhadores de combate no Segundo Reg, falou: olha, Joab, poxa, cara, tu tá perdendo teu tempo aí. Eu te conheço, eu sei como você é, eu sei que você tem o potencial para passar os testes do GCM, por que você não tenta os testes do GCM? Aí eu, poxa, tentar o teste de GCM, cara, será que eu vou conseguir tal? Vou passar os testes com quase 30 anos e tudo mais, poxa, ainda mais, não, eu sou da infantaria. Ele falou: não, escuta, mesmo que a especialidade porque o GCM, na verdade, são 7 unidades operacionais GCM, né? Uma em cada quartel do exército francês, e somente a Legião que a gente tem o GCM especializado em tudo que é EOD, na verdade. Uhum.
Então, e para isso tem que ter as formações de engenharia de combate, tudo que é deminador, né? Desminador, né? Então, eu não sou desminador, não tenho nada de engenharia de combate e tudo mais, eles não vão me pegar porque eu sou infantaria. E falou, poxa, assim que você se engana, porque aqui eles precisam de infantes para todo lado técnico de combate. Então, tem lugar para infante aqui, e você tem, eu acho que você tem teu potencial aqui, tem um futuro aqui. Aí eu pensei bastante e tudo mais, conversei bastante na época com a minha namorada, né, que é a minha esposa agora, e expliquei para ela, se eu passasse a gente não ia se ver muito, né, e tudo mais, porque o ritmo operacional é bem intenso, poxa, a gente passava mais de 200, no começo eu passei mais de 200 dias fora do quartel, então se eu tô fora do quartel, eu tô fora de casa. Então, e mesmo morando no quartel, como eu ia para casa somente no final de semana, porque eu morava 200 quilômetros do quartel, então quase não ia passar em casa. Uhum. E em seguida, os primeiros anos era 200, e a partir do momento, depois de 2006, a gente começou a passar mais de 250 dias fora do quartel, entre operações, treinamento, estágio, formações e tudo mais. Nossa. Então, aí eu conversei bastante com a minha esposa, decidi, falei, poxa, sabe de uma coisa, vou tentar. Aqueles que não tentam nada, não tem nada. E um colega meu falou isso pra mim, o pai da minha filhada falou, Joab, tenta, porque aqueles que não tentam nada, não tem nada. Tenta, no mínimo você foi, você tentou, você viu que não é pra você, mas não morra com isso no coração. Falei, beleza, bora lá, bora tentar. Eu fui pedir autorização pro meu quartel para me passar os testes, na época eles não queriam muito e tudo mais, mas eu tive um apoio muito grande do meu chefe de seção, o meu capitão e tudo mais, e tentei os testes em janeiro de 2013, e graças a Deus passei. E uma vez que eu passei nos testes, foi em janeiro de 2013, quando a gente estava passando os testes, foi quando começou a Operação Serval no Mali, né? Uhum. Então, até né, nesse dia, poxa, parecia filme, parecia história, né? Porque eu chegando para passar os testes, e a galera tudo com a gente, enquadramento, né, tudo fazendo a gente passar os testes, uma hora para outra, poxa, reunião dos caras, não tinha mais nenhum dos GCM estava passando os testes, estava com a gente estava numa salinha esperando. Aí eles falaram, bom, a gente foi selecionado, a gente foi destacado para o Mali, tem 4 operadores agora que estão indo para o Mali, aqui tá os matos e tal, aquilo outro. Então a gente, poxa, ali que dá uma motivação total mesmo para poder vencer ali, passar os testes. E aí depois de 4 horas ali de reunião deles, os testes voltou normalmente, e graças a Deus passei. E quando voltei pro quartel, o quartel estava preparando também para ir pro Mali. Aí eles falaram, olha, ou você vai pro Mali, ou você vai pro GCM. Aí na época eu falei, olha, eu escolho o GCM, eu prefiro perder a operação, mas ir pro GCM, porque eu sei que o fruto vai ser bem mais benéfico. Uhum. Aí quando pensa que não, já viraram pra mim e falaram, não, você vai pro Mali porque tá faltando chefe de grupo. Eu falei, putz, grila, agora perdi a vaga. E graças a Deus, Deus escreveu certo por linhas tortas, eles aceitaram me enviar pro GCM, eu não fui pro Mali, e passei, graças a Deus, 6 anos e meio no GCM, onde eu vim terminar em agosto do ano passado. E você foi em operação juntamente com eles, né? Na época. Assim, na época, em 2013, não. Não, mas depois... Por quê? Porque para ser comandos, a gente tem que ter nossa formação inicial de 4 meses. Então... Somente quando a gente tem nossa formação inicial, que a gente passou pela nossa formação inicial, que a gente pode ser comandos e a gente pode fazer uma missão de comandos. Entendi. Quantos anos já? Com o GCM, você saiu o ano passado? Quando você saiu? Eu saí do ano passado do GCM. Eu passei 6 anos e meio lá. Passei de... janeiro eu passei os testes. 6 anos e meio, um modo de exagerar, 6 anos e 5 meses, mais ou menos. Eu cheguei lá em abril de 2013 até agosto de 2019.
Quantos anos, quanto tempo foi o máximo que você passou em missão? Em missão, no GCM, eu tive a honra, né, de fazer quatro missões, sendo uma de 1 mês e 3 de 4 meses. Caramba. É bastante coisa até, comparado para um país que tá enganjado pra caramba naquela região, meu, é bastante coisa, eu acho. Isso com o GCM, né, sem contar antes, mas isso com o GCM. No GCM eu tenho 4. E sem contar também um exercício a nível OTAN. Eu fiz um exercício a nível OTAN, né, que também conta. Eu fiz um exercício de 3 semanas onde envolve o que se chama Trident Juncture. É um exercício que envolve mais de 25 mil homens, né, na verdade. Então, operacional mesmo, foi 4 meses, mais 1 mês 4 meses no continente africano e 1 mês no Oriente Médio, né? De 2004 pra cá, assim, de 2018 a 2019, até mesmo 2020, o que você acha que mudou bastante na Legião? Nossa, mudou da água pro vinho. Sério? Mudou. A primeira coisa que mudou é equipamento, né? Poxa, equipamento, material... Vocês eram, tipo, os últimos a receber as coisas ou não? Não. Nada Não era disso, bagunça também, né? Não é. Não, porque tudo que é repartição de material no exército francês é por prioridade operacional. Uhum. Então, quer dizer, o sistema FELAM, por exemplo, nós fomos um dos primeiros a tocar no sistema FELAM. Caramba. Entendeu? Então, as 416 foi a mesma coisa. Então, tudo é dividido por unidade operacional. Entendeu? Então aqueles que estão em quartel de infantaria vão ser os primeiros a receber, entendeu? E em seguida vão ir no resto. Aí depois, durante o quartel de infantaria, certo, eles não vão equipar todo mundo, né? Porque é de acordo com materiais em estoque e tudo mais. Sim. Mas é de acordo somente com aqueles que vão em missão em primeiro, né? Então vamos supor, tem 10 quartéis de infantaria, mas tem 4 que vão em missão em primeiro, então os 4 vão ser equipados em primeiro, entendeu? Então é sempre assim. Então a Legião Estrangeira, ela, poxa, apesar do que, entendeu, do exército francês, né, muita gente, a gente fala, não, a Legião Estrangeira é o como se diz, né, a ponta da lança do exército francês, nada disso, entendeu, nada disso, nós não somos a ponta da lança, entendeu? Não, porque muita gente fala, não, mas é melhor enviar estrangeiro para guerra, porque se eles morrer, não tem nada que dar conta pro Estado francês, nada disso, tem que dar conta do mesmo modo, entendeu? É o maior boato sobre a Legião, né, na verdade, eu acredito. É muito, como se diz, né, é muitas histórias, muitas lendas, muitos casos furados, é muita coisa. Eu, sinceridade, eu já escutei de tudo na minha vida. Tudo não, né, mas durante 16 anos, né, já escutei muita coisa. As pessoas falam muito sobre a Legião e tudo mais, a gente vai até falar sobre a carreira na Legião, né, agora pra galera que quer saber um pouco dessa área, mas as pessoas acham que antigamente eu não sei como era, mas eu lembro que até pouco tempo atrás, até meados de 2003, 2011, era muito difícil ser legionário, é muito difícil, é complicado pra caramba. Não é que é complicado, não é que é complicado, continua a mesma coisa, entendeu? O que é o sistema de recrutamento da Legião, né? A Legião é o único lugar onde é que tu chega e tu não faz concurso, né? Apesar que o exército francês em geral é desse jeito, você não faz concurso para entrar no exército, entendeu? Pra ter carreira, né? Pra entrar, que eu falo assim, entrar do raso, né, como soldado. Sim. Agora, para entrar como suboficial direto e entrar como oficial, aí tem concurso, entendeu? Agora, como soldado, né, que a gente fala MDR, né, ou praça, né, que vocês falam no Brasil, no exército francês não tem concurso, entendeu? Não tem. Então, o que acontece? Nós não temos concurso, mas nós temos todas aquelas seleções que é os testes físicos, os testes psicotécnicos, né? E tudo que é teste de saúde. E depois vem tudo que são as entrevistas, né? Que conta bastante. As entrevistas são nada mais, nada menos para nível de segurança, né? Para ter certeza que a Legião ali não está... Por exemplo, várias pessoas que, principalmente, vamos pegar um caso aqui, o caso Mohamed Merah, que foi um terrorista
um terrorista, bom, da nacionalidade francesa, mas origem árabe, né? Que ele matou, se eu não me engano, 3 policiais. Não, 3 policiais. Foi naquele ataque de 2008. 2000. Eu acho que eu me lembro. Ele matou 3 militares se eu não me engano, 3 militares de Castres. E, se eu não me engano, isso no Motelbão, eu não me lembro direito. E matou outras pessoas, né? Então, esse rapaz antes, ele tentou se alistar na Legião. Caramba! Olha, e como eles viram que nas entrevistas o cara, bom, ele estava na França, ele foi pro Oriente Médio, voltou, isso, aquilo outro. Então, graças às entrevistas, eles descobriram isso. Então, descobriram vários outros, entendeu? Já descobriram também várias outras pessoas também, principalmente assim, brasileiros, que tinham envolvimentos com homicídios e tudo mais. Já descobriram. Basicamente fugiram para a França? Mais ou menos. Não sei se fugiram ou não, né? Eu não sei, eu não posso falar, eu não sei, eu não tenho. Entendi. Sei. Eu não sei. Mas já descobriram também isso, entendeu? Tanto é que eu, assim, na época, quando eu era legionário novo, entendeu? Tinha um caso de um brasileiro de um outro quartel que ele tinha passado nas entrevistas, mas eles descobriram isso e, infelizmente, tiveram que mandar ele embora, entendeu? Então. Agora eu não sei, eu não posso falar se ele estava fugido ou não, ou se era algo do passado. Entendeu? Uma coisa é certa, que a Legião não é mais como antigamente, porque antigamente ela pegava essas pessoas que cometeram homicídio para esconder as pessoas aqui, né, e dar uma nova vida para pessoas. E hoje em dia não. Hoje em dia não tem isso. Não tinha verificação, né? Não tinha nada. Isso, tanto é que, poxa, tem uma história aqui bacana. Quando eu estava no Segundo Rei, se eu não me engano, no ano de 2006, por aí, poxa, a gente na instrução lá, fazendo uma instrução, não sei, não sei de quê, e quando pensa que não, uns veículos pretos e tudo mais, entrando no quartel e vão numa companhia, recuperam um cara e desce e tudo mais, vão embora. Quando pensa que não, era um polonês que estava sendo procurado pela Interpol faz anos e encontraram o cara, entendeu? Então, caramba! Entendeu? Então, essas coisas. Então, por isso que dessa entrevista. Essa entrevista é para livrar a Legião de todas essas pessoas que vêm fugir de algum problema judiciário maior, né? Tem muitas pessoas mesmo que entram em contato comigo, se eu tenho alguma dívida aqui no Brasil com o SPC e tudo mais, e se eu entrar para a Legião pode bloquear. Poxa, eu não sei explicar sobre isso, porque eu não trabalho nesse meio, entendeu? Mas eu aconselhei o cara, poxa, paga tua dívida aqui, vem bonitinho e tudo mais, porque se por acaso descobre que eles não te pegam por causa disso, você investiu o teu dinheiro que você podia ter pago aí, como se... Sim. Eu acho que fora do Brasil, o problema, as pessoas acham que mentir aqui é ok, mas mentir fora do Brasil é um grande problema. Qualquer país, né? Se ficar mentindo muito, sempre acaba descobrindo alguma coisa. Até porque, né, o serviço do Departamento de Segurança da Legião Estrangeira, né, a DSPLU, eles têm contato com a Polícia Federal, né, no Brasil, entendeu? Agora, se uma coisa que é certa, se eles não conseguirem informações com a Polícia Federal, porque muita coisa pode vazar, não pode, como se diz, muita coisa não pode passar, entendeu? Vai ter pessoas, não, mas eu conheço um cara que cometeu um homicídio no Brasil e tá aqui. Mas porque o sistema não teve como saber. Uhum. E talvez o sistema brasileiro mesmo nem sabe disso. Caramba. Entendeu? Porque se o sistema brasileiro soubesse, que ele estivesse aqui, ele ia fazer o quê? Ele ia entrar em contato com a Interpol. Uhum. A Interpol é a polícia, como se diz, internacional. Sim. Que ia vir aqui, ia pegar o cara e pronto, estava resolvido. Entendeu? Hoje em dia também tem a BIM, né, no Brasil, que está crescendo muito, né? Pra caramba. Então, uma das coisas também, porque tudo que a Legião, vamos botar ali, talvez ela não consiga ali com a Polícia Federal, talvez ele possa conseguir com outro organismo francês que vai entrar em contato com a BIM para poder, porque a Legião mesmo vai entrar em contato com a BIM, estou precisando de tal informação, não, fora de questão, entendeu? Não existe isso.
esse serviço não vai funcionar, entendeu? Aí ele vai entrar em contato com outro organismo francês, que vai entrar em contato com a BIM e tudo mais, entendeu? Mas ela tem como saber de muita coisa, isso tem. Tem muito americano que é veterano de guerra e vai parar na Legião? Cara, se eu te contar uma coisa, tu não vai acreditar. Americano é muito pouco mesmo, mas eu já vi poucos, americano que conta no dedo, entendeu? Mas o ano passado, quando eu cheguei aqui, eu vi um antigo SEALs, que fez mais de 10 anos no SEALs, saiu do SEALs, trabalhou no civil lá, como se diz, Private. leu a história de um antigo legionário americano que veio para cá e escreveu até um livro, porque esse antigo legionário americano, poxa, eu tive até a honra de comandá-lo, porque ele era soldado no meu grupo na SAED. Caramba! Poxa, bom, os brasileiros que talvez vão ouvir o podcast, que estão na Legião, devem saber o Caporal Flaherty, né? Que é o nome dele de legionário, que na verdade ele era como se diz, um desertor do exército americano. Não sei o motivo, ele não quis contar muito pra gente na época, né? Mas a gente não entra em detalhe. Sim. Cada um, como se diz, ele tá aqui para mudar a página. Mas ele contou pra gente que era desertor do exército americano, mas não quis entrar em detalhes. Sim. E tanto é que era um soldado excepcional. Poxa, um soldado excepcional. Ele fez 5 anos aqui, e com 5 anos eles propuseram para ele passar sargento. Ele não quis, porque ele queria voltar para os Estados Unidos para pagar a pena dele. Caramba! E ele pagou a pena dele, fez prisão, e ele escreveu um livro em prisão. E nesse livro, um artigo, não lembro tudo bem, mas esse americano Navy SEALs, ele caiu sobre esse artigo, ele encontrou esse artigo, esse livro, ele leu, achou interessante e veio se apresentar na Legião. E eu vi o ano passado aqui, o cara com 36 anos, eu acho, e poxa, eu pensando, cara, e todo mundo falou pra ele, meus colegas do recrutamento e tudo mais, poxa, velho, tu é Navy SEALs, tu vem pra Legião, aqui Legião, tu vai passar pano, tu vai ser Rambo aqui, se você for pro GCM, tu for pro GCP, lá tu vai ter uma vida operacional repleta de satisfação, mas um Navy SEALs que vem pra Legião, poxa, é estranho, né? É estranho demais. E tanto é que ele terminou a instrução, eu não posso falar onde é que ele está agora, para não quebrar ali o anonimato dele. Sim. Entendeu? Mas tem caso sim. Tem caso. Caramba! E a média de brasileiros? Tem muito brasileiro? Aliás, nossa, eu sei que vocês não podem falar os números exatos ou falar qual é a maior população de pessoas na Legião. Mas tem bastante brasileiro, né? Brasileiros na Legião está em torno entre a quarta e a quinta nacionalidade que tem mais números de pessoas, na verdade. Quarto ou quinto. Se não for a terceira, tá? Agora, o seguinte, vou te falar um ponto aqui. Quando eu cheguei no Segundo Rei em 2004, nós éramos 13 brasileiros, eu era o 13º. 13. E quando eu saí do... quando eu saí do Segundo Rei em 2007, já tinha subido ali para quase 50. Voltei pro Segundo Rei em 2009 e saiu em 2013. Em 2013, era 125 brasileiros. Nossa! E hoje em dia eu nem sei quanto mais tem, entendeu? Nem sei quanto mais tem, mas tem muitos brasileiros. Muitos. Enganjados, né, na Legião mesmo. Engajado na Legião, sim, tem muitos. Caramba, cara. Eu lembro que uma vez alguém tinha me falado sobre os números, assim, mas era uma quantidade bem alta relacionada a outros países da América Latina, que eu acho que o Brasil era o primeiro colocado. Quantidade, eu prefiro não dar a quantidade, entendeu? Porque sim, eu mesmo não sei, eu estaria omitindo, né? Uhum. Ou inventando. Mas eu sei a nível de pontuação, entendeu? Porque eu vejo algumas coisas passarem e eu vi que nós éramos entre quarto e quinto ali a população, mas isso já era, como se diz, um ano retrasado, né? Então, isso eu falo um ano retrasado. E brasileiro não para de chegar.
entendeu? Não para. Falando sobre isso agora, para sanar as perguntas da galera que provavelmente tá ouvindo para querer buscar um pouco sobre a Legião e tudo mais, meu, tá valendo a pena? Como fala um pouco disso aí. O que você acha da Legião hoje? Se dá pra ir, não dá pra ir? Meu, como é que é? Então, Rafael, aquilo que eu aconselho muita gente hoje pelo meu Instagram. Eu imagino a quantidade de gente que fala com você no Instagram. Poxa, às vezes eu mando áudio, as pessoas, eu mando o site oficial da Legião Estrangeira, fala, por favor, leia o site oficial da Legião Estrangeira, porque se é questão básica, aí vai sanar a pergunta. Agora, se você leu, releu e tem uma questão técnica que não tenha na página, entre em contato comigo, porque tem mais de 40 pessoas. Eu tenho entre 20 e 30 pessoas por dia que mandam mensagem sobre a Legião. Eu imagino. Nossa. Então, sabe, eu gosto de dar atenção para todo mundo, mas eu tenho meu trabalho, tenho minha esposa, tenho minha vida. Então, eu não posso... Poxa, eu gostaria de saber como é que faz para me alistar. Aí, pô... Aí eu vou mandar uma pergunta simples, para alistar tem que pegar o avião, vir para a França e tudo, se alista em tal posto aqui. Mas e qual que são os testes? Então, se eu for falar, poxa... eu entendo. Então eu prefiro fazer isso e responder questões técnicas. Por quê? Porque o site tem tudo que a pessoa precisa saber, até salário tem ali, quanto a pessoa vai ganhar, entendeu? Então, e as questões técnicas, uma vez que a pessoa lê, fica mais interessante. Ali vai sanar verdadeiramente a questão da pessoa, né? O que a pessoa precisa saber ou não. Então, o que eu falo hoje em dia, senhores, seguem carreira militar no Brasil. Por quê? Hoje em dia, a nível de remuneração, os salários não são como antes, entendeu? Então, os salários estão bem melhor. Falo pela a questão de quando eu vim antigamente. Então, vou falar aqui, um legionário novo, entendeu? Hoje que o euro tá bacana, hoje o euro tá 6 e alguma coisa, entendeu? Mas eu já conheci o euro a R$2,50. Então, quer dizer que hoje um legionário, ele vai ganhar em torno de mais ou menos R$1.200. R$1.200 vai dar 6 mil, quase 7 mil reais. Sim. Inicial. Com o euro, né? Com o euro. Agora, imagine, Deus abençoando, economicamente que o Brasil vai melhorar, porque isso é só uma fase. Quando eu estou aqui, eu vi, assim, muitas fases do Brasil. A fase boa, a fase ruim. O euro, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. E quando o euro desceu a 2,50, então imagina, R$1.200, poxa, a pessoa não ia ganhar nem 3 mil contos. Caramba, sim. Então, isso, por causa de, então, o nível de salário. Outra coisa também que eu aconselho muito os legionários, os que eles querem vir para a Legião a ficarem no Brasil, por quê? A polícia está cada vez mais especializada, com operações muito especializadas, muito top. Tem vários grupos, como, não sei, enfim, tem muitos grupos. Tem a CORE, o BOP, o DOE, GAT, poxa, enfim, vários outros. Então, vários grupos de... Porque muitas... que eu quero vir para entrar pro GCP, eu quero vir para fazer operação. Poxa, esses grupos especializados da polícia, eles estão bem mais... Garanto, sim, falo, assim, sinceridade. Tudo que é BOP, CORE, estão bem mais operacionais do que a gente. Por quê? A gente faz operação uma vez por ano, uma vez durante 1 ano e meio, 2 anos, durante 4 meses. O resto da parte do tempo é treinamento. Enquanto esses guerreiros, eles estão ali permanentemente em operação e em ação. Sim. Entendeu? Então, eu aconselho. Então, aqueles que querem vir pela operação e pela ação, poxa, polícia, tenta aí um concurso, tenta aí o concurso da polícia, faz o curso do COI, do BOP, do CORE e tudo mais, se especializa. Ou se não, o Exército tenta Forças Especiais ou um grupo de comandos, porque eles também, poxa, estão top, sensacionais. Sim. E até nível de equipamentos, armamentos e tudo mais, está tendo uma evolução de um tempo para cá. Você vê que tem uma evolução enorme com relação a antigamente. Entendeu? E sem contar também pelo plano de aposentadoria. Por quê? Vamos lá. Se eu me aposentar o ano que vem, porque o ano que vem eu já posso me aposentar com 18 anos. Eu vou me aposentar ali
com 50% do meu salário. Vamos botar aí, 50%. Então eu vou me aposentar ali com quase 1.000 euros. Então 1.000 euros vai dar 6 mil reais. Tá bacana, 6 mil reais. Agora, se infelizmente o euro cair, e se eu estiver morando no Brasil, aí cai para 3. Poxa, eu tenho 3 mil conto. Então meu nível de vida vai cair também. Então, a pessoa que se aposenta aqui, ele vive de acordo com o euro. Enquanto uma pessoa aí no Brasil, que começa aí, nem que seja que ele começa soldado ali, na polícia aqui, ou no exército que ele vai evoluindo, né? Ou que ele começa suboficial temporário que vai evoluindo, quando ele vai chegar ali num nível de aposentadoria, bom, mesmo que ele aposenta ali, vamos botar ali com 10 mil, mas 17 mil, 8 mil, 10 mil, pro resto da vida. Mas eu acho engraçado as pessoas pensarem que elas vão sair daqui, elas vão ter uma vida melhor, pelo menos na parte financeira e tudo mais, mas também elas esquecem também que a vida na Legião em si, ela é bem parecida com a do Exército Brasileiro aqui, né? De compromissos, limpeza, jardinagem e tudo mais. A Legião tem muito isso. Eu já vi caras do seguinte, eu até um cara que eu aconselhei, né? E o cara, não, que eu quero vir pra Legião, tal, vejo todas as fotos, operações, missões, aquilo, o outro. Falei, meu irmão, vou ser sincero, essas fotos aí, tudo aí, porque eu tava no grupamento de comando. Sim, antes eu rodei bastante tudo, mas ele pegou pelas minhas fotos de hoje em dia, né? Não de antigamente. Então, por isso, mas se não, tu vê ali os caras ali dos convencionais ali, os caras não, eles vão para missões certo, mas até às vezes nível de operações não é tão igual o nosso. Então, a maioria das vezes é limpeza, a maioria das vezes é isso, a maioria das vezes é muita, como se diz, vida cotidiana de quartel, que às vezes vai trazer uma monotonia, né? E o cara, não, é isso que eu quero, é isso. O cara veio, viu, não, tô decepcionado e tudo, quero ir embora, eu já estou farto disso, mas eu não te avisei. Por quê? Não, mas eu não achei que era assim. Mas, poxa, eu te contei como é que era, como é que tu não achou? Aí, pô, infelizmente o cara meteu o pé, entendeu? Saiu pela porta de trás. Tem bastante entendeu? Deserção na Legião, né? Foi? Ah, tem sempre. Sempre tem, sempre. né? É bom ter, aumenta o mito da Legião. Né? E é bom também, eu acho que filtra também, né? O nível de Filtra. pessoas, né? Não vai ter alguém que tá Mas a totalmente maioria das pessoas desmotivado. que desertam, na verdade, é que vieram aqui, viram que verdadeiramente não eram para eles e foram procurar os ideais deles, os objetivos dele, ou se não, tem muitos também que foram devido a situações familiares também, e então, enfim, é complicado. E se pra dar um exemplo de talvez um ouvinte que esteja ouvindo, é o sonho dele, ele quer realmente ir pra Legião Francesa e, pra englobar todas essas perguntas que você recebe toda vez, o que você aconselha? O que eu aconselho é o seguinte, quer vir verdadeiramente, vem, mas venha sabendo que aqui é um quartel como todos os outros, e que principalmente, entendeu? Ele não vai ser o cara operacional a 1000% se ele não chegar num grupamento de comandos, entendeu? É a primeira coisa que eu tenho a aconselhar. E para chegar no grupamento de comandos, então, o GCP do REP eles são 40 comandos, e no segundo REG, com os mergulhadores, eles são 30, com o GCM, né? Então, imagina que comandos mesmo, são 70 comandos para 9 mil homens. Nossa! É puxado, entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Então, saiba que vocês vão vir e que vocês não vão sair ali igual o filme de ação, matando, Call of Duty e tudo mais. Beleza. A segunda coisa é, pensam, sinceramente, o que eu falei ali sobre a carreira no Brasil. Tente no mínimo um concurso para ver onde é que vocês estão e quem sabe vocês passam. Agora, não passando e não querendo, venha para a Legião. Agora, vocês que querem vir para a Legião, a primeira coisa que eu aconselho é entrar no site da Legião Estrangeira. Nada mais, nada menos, se vocês digitarem no Google, site oficial da Legião Estrangeira em português, bum, já vai cair direto, vai tá PT, recrutamento Legião Estrangeira, ponto. Entendeu? Entram, leiam, procure
todas as informações, todas as informações estão ali dentro. A partir do momento que vocês leiam, se preparam. Eu aconselho fazer uma preparação de 8 meses no mínimo. Nossa. 8 meses. Por quê? Porque não tem só a preparação dos testes de entrada. Os testes de entrada é fácil. A preparação de teste de entrada é muito fácil. Agora, por que tem uma preparação bacana? Porque quando a pessoa vai para o quartel escola, ele vai ter a formação. E a formação dele, se ele não tiver um físico aguçado ali, um físico top, ali ele vai ter fraturas de cansaço, quer dizer, ali os ossos vão se desgastar, os tendões e tudo mais vão se fragilizar, então ali vai ter várias fraturas, várias contusões, entendeu? Ele não vai conseguir acompanhar o ritmo físico, entendeu? Se ele não acompanha o ritmo físico, ele não será lúcido, ele não será apto, entendeu? Para a aprendizagem, então ali acaba dificultando as coisas para ele. Então faça uma preparação de 8 meses. E essa preparação de 8 meses, que seja física, saúde e intelectual com os testes psicotécnicos. A parte financeira, tá valendo a pena também ou não tanto? É financeiro aquilo que eu falei, né? Um legionário vai ganhar 1.200 euros. Aquela coisa, 1.200... Assim, eu vou contar como é que funciona aqui a França. Um salário mínimo aqui na França é 1.200 euros. Entendeu? Mas só que você nunca vai... que nem assim... Aqui não tem... É igual no Brasil... tudo pro salário mínimo, né? Então vamos botar concurso para isso aqui, salário inicial, 5 salários mínimos, entendeu? Aqui não existe isso assim por salário mínimo, é por região. Não é que região, mas é por status, na verdade. Sim. Então, quer dizer, uma pessoa que entra ali, uma pessoa que não tem universidade, estudos e tudo mais, ele vai entrar ali ganhando um salário mínimo, na verdade. Então, quer dizer, uma mulher que trabalha como balconista, entendeu? Ela ganha 1.200 conto. Um lixeiro, ele ganha 1.700 euros. 1.600 euros, imagina. Um lixeiro aqui ganha 1.600. Ele ganha mais do que um soldado. Caramba. Entendeu? Então, assim, o nível de vida aqui, ele é bem igual. Um médico, um médico aqui, ele não vai assim... Depois depende do médico e tudo mais. Uhum. Médico cirurgião, médico anestesista e aquilo outro. Mas eu tenho um brother meu que é um brasileiro que veio, um civil pra cá pra fazer estudos de médico e tudo mais. O salário dele hoje é 4.000, quase 5.000 conto, entendeu? De euros. Uhum. Então não é uma diferença tão grande, entendeu? Porque quando a gente pega um balconista para um médico no Brasil, poxa, a diferença é enorme, né? Gigantesca. É gigantesca, e como aqui não. Aqui a diferença é, como se diz, de 3, 4.000 euros. Não, 3.000 euros. 3.000 euros é muita coisa? Sim, é muita coisa. Mas não é gigantesca. Entendeu? Sua carreira na Legião, você pretende aposentar? Pretende ficar quantos anos ainda? Aposentar tem que aposentar, né? Porque não dá pra viver como se diz, não dá pra viver de rock a vida toda, não. Sem dúvidas. A gente tem que pensar em partir, por quê? Eu pedi para vir para cá, primeiramente, para o lado familiar, né? Aqui eu tô mais tranquilo, moro ao lado do quartel, moro em Toulon, né? Então, tô a 45 minutos, posso ir todas as noites para casa. E em seguida também para me preparar meu futuro, né? Porque para ir para a vida civil a gente tem que preparar. Por quê? Apesar que eu vou aposentar novo, se eu aposentar com o ano que vem, eu vou aposentar com 38 anos. Então tem que continuar a trabalhar, tem que continuar a produzir. Porque somente 1.000 euros não vai ser suficiente para viver aqui. Dá para viver, entendeu? Mas não vai ser suficiente, entendeu? Aí eu tenho como ambição, a partir do momento também que o militar na Legião Estrangeira, ele passa 21 anos e meio de trabalho na Legião, ou 23 anos de trabalho na Legião, ele perde dinheiro. Por quê? Porque com a aposentadoria, vamos botar ali com 21, eu fiz um cálculo, se eu sair com 21, eu vou sair com 1.300 euros. Eu saio com 1.300 euros, que eu vou pro civil e que eu arrumo um emprego ali. Assim, eu coloquei na minha vida, eu coloquei prioridades para procurar emprego. Eu tenho algumas prioridades, eu vou, como se diz, eu tô visando a Lua para cair na atmosfera. Mas se já a atmosfera para mim já tá bacana. Mas eu continuo visando a Lua, entendeu? Uhum. Então,
eu cair ali visando a Lua, mas que eu não dá certo, que eu vou caindo ali degrau por degrau, que eu já caio na atmosfera, já vai me dar um salário ali de 2.000 euros a 2.300 euros. Sim. Mais 1.300 euros, entendeu? Eu já estou a 3.600 euros. Então eu já vou ganhar bem mais que eu já ganho no quartel. Qual que é o seu salário atual como... Você é suboficial? O meu salário atual é mais ou menos de 1.950 euros. Uhum. É o mesmo salário de um suboficial do exército francês mesmo? Do exército convencionais francês? É aquilo que eu falei. Nós estamos no mesmo estatuto do exército francês. Então, então é a mesma coisa, né? Uhum. É a mesma coisa. Que seja um suboficial lá, que seja um suboficial aqui, pelo mesmo tanto. Aí depois o que vai calcular é o tempo de serviço, o brevet técnico de superior das armas e tudo mais. É isso que calcula. Então, se eu pego um suboficial do mesmo status que eu na regular, ele vai ganhar a mesma coisa. Eu ia perguntar pra você quanto tempo demora pra se aposentar dentro da Legião. Tem um tempo de serviço? Não, o tempo mínimo é 17 anos e meio. Ah, então você tá aí já, mano. Não, o ano que vem, 18 anos, já posso assim, né, pensar. Mas eu tô pensando ainda se eu vou ou não, tenho alguns objetivos. Vamos ver aí, tô colocando na balança, né, os pontos positivos e negativos. E se eu conseguir, pelo menos, ter o que eu quero, eu continuo. Se eu não conseguir, eu pretendo sair na aposentadoria. E aquela coisa, eu estou novo ainda, eu tenho várias possibilidades, eu tenho várias portas. Eu tenho muitas ambições, né? A gente tem que viver de ambições. Porque as ambições, os sonhos, os planos que a gente consegue vencer. Então, eu não, como se diz, que eu continue na Legião o ano que vem, para mim tá ótimo, até meus 23 anos de serviço. Se eu não continuar, para mim também tá ótimo, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu percebo mesmo que você bastante se orgulha, né, meu, da profissão que você escolheu pra vida, né, que você buscou, e de alguma forma você é muito agradecido, né, tipo, pelo menos... Não, agradecido a Deus, tenho todo o meu reconhecimento a Deus. Graças a Deus, assim, até agora estou inteiro. Muitas vezes, como se diz, né, a gente vai em missão, a gente já acontece o que acontece, alguns colegas entram, outros não, sem contar os desgastes, né, os feridos e tudo mais. E graças a Deus não, eu participei de operações, participei de missões, principalmente pelo grupamento de comando de montanha, onde as missões eram muito operacionais, e graças a Deus eu fui e voltei inteiro. Só tenho que agradecer. O reconhecimento a Deus é o principal. É o principal. E também é o fato, assim, de eu sair do operacional, mas eu tô ali com aquela consciência de missão, assim, cumprida. Uhum. Por quê? Porque, pelo menos por tudo aquilo que eu fui treinado e capacitado, eu pude aplicar em operação. Eu pude aplicar na vida real. Então, eu não tenho aquela frustração de ser uma pessoa treinada, especializada, mas não ter nenhum retorno operacional, na verdade, né? Nenhum conhecimento operacional, não, porque eu, fui treinado, especializado, apliquei em operação, muita coisa. Então, isso me dá, assim, me dá um reconforto no coração. Então, assim, poderia ter feito mais, poderia. Tem colegas meus ali que nem tem até um amigo, o Alex Silveira, que está no GCP, é um brasileiro, o primeiro brasileiro que entrou no GCP do rap. Ele está há mais de 10 anos, ele está continuando. E então, para ele ali, ele vai ter mais ainda experiências, vai vivenciar muitas coisas. Eu podia continuar com ele, podia, mas eu dei prioridade para minha família. Uhum. Porque, poxa, apesar, além de tudo, a única coisa que vai sobrar no final das contas, de um passado cheio de histórias, é a família. Sem dúvidas. Só por você focar em algo, de você já sacrificar o suficiente de sair do seu próprio país e servir em outro país, já é um sacrifício gigantesco. Eu acho que nada mais justo agora de você se dedicar, né, para sua família agora de verdade, depois de quase, 17 anos de serviços prestados aí nas linhas diferentes da França. E eu acho isso um sacrifício gigantesco por si só.
Também um pouco para mim também, né? Aproveitar daquilo que eu não pude aproveitar antes também, né? Porque tem saudade do Brasil? De muita coisa. Sente muita saudade do Brasil? Bastante. Imagino. Tanto é que de um tempo para cá, eu acho que verdadeiramente muita saudade do Brasil eu comecei a sentir quando eu entrei pro grupamento de comandos. Ali a saudade começou a bater. É mesmo? E começou a bater com quase na época eu tinha 10 anos de trabalho. Ali a saudade começou a bater bastante. Mas é aquela saudade ali que nos fortalece, né? Que nos fortalece, que nos motiva, que nos capacita. E aprende a conviver também, né? Com essa saudade, né? Isso, aprende. E continua com a saudade ainda, né? Continuo com a saudade, principalmente agora que meus pais estão aposentados, né? Bom, meu pai aposentou, minha mãe também aposentou do primeiro, agora está aposentado do segundo, então de passar ali com eles ali, que nem, poxa, meu pai, graças a Deus eu ensinei ele a utilizar um WhatsApp, graças a Deus não preciso pagar uma fortuna para ligar para o Brasil como antigamente, então de vez em quando ele me manda uma foto ou outra ali, e que nem meu pai, eles são divorciados, mas um manda uma foto, outro manda outra foto, e a gente vê que eles estão ali sozinhos no canto deles, e principalmente com o meu irmão também, ele tá ele tá em Brasília, né? Então dá aquela saudade assim, poxa, poderia estar com meu pai, poderia estar com minha mãe. A saudade às vezes assim é normal, é natural. O ser humano ele sente saudade. Não existe aquela pessoa assim, eu nunca senti saudade, ou tive medo. Poxa, a gente nos comandos mesmo, a gente fala que um cara que nunca tem medo é um cara perigoso. Por quê? Porque ele não tem cautela. Então, o cara que não tem saudades também é um cara perigoso. Por quê? Porque ele vai perder um pouco da cautela e ele vai ser muito lúcido também. Não tem motivação para voltar para casa, né? É importante ser lúcido, na verdade. A gente está todo o tempo lúcido, né? Tanto é que alguns grupos de operações especiais, né? Vou dar um caso aí que nem o GIGN, né? Eu ia te perguntar sobre o GIGN, aliás. Um dos critérios para eles recuperarem as pessoas é um cara casado. Por quê? Porque o cara casado, ele é uma pessoa mais sóbria, calma, cautelosa, e recuperam solteiros também, mas eles dão prioridade aos casados também. Então, eu não sabia. Você já teve muita experiência com o GIGN, o treinamento com eles e tudo mais? Olha, infelizmente não tive treinamento com eles. A única assim, passagem que eu tive com eles foi na Guiana Francesa, onde a gente foi fazer uma operação e tinha um grupo deles que vieram junto com a gente. E por incrível que pareça, tinha 2 antigos legionários que serviram no segundo rep há muitos anos atrás, saíram em fim de contrato, entraram para a polícia e na polícia passaram os testes para o GIGN. Entendeu? Então foi uma troca muito boa, troca assim, né, de conhecimentos, né? Muito boa, muito interessante e tudo. Entendeu? Foi bacana. E a segunda vez que eu trabalhei que eu tive a honra de ver eles, mas não trabalhei diretamente, mas indiretamente, foi quando eu estava na Costa do Marfim, que eu era chefe da equipe de segurança do chefe que comandava a Força Maior, o chefe francês que comandava a Força Maior na Costa do Marfim, o Comonfort, que a gente fala, e durante as visitas do Comonfort, que ele ia ver o embaixador francês, ou que tinha um embaixador francês que ia nas mesmas ocasiões com o Comonfort, eu via a segurança do embaixador francês, que era a equipe do GIGN. Então a gente conversava bastante, nos aconselhava muito e tudo mais. Então, poxa, a nível de estado de espírito, humildade e sobriedade, eles são sensacionais. Por quê? Eles são o tipo de pessoas que estão ali pronto a transmitir o conhecimento a qualquer momento. Entendeu? Poxa, eu lembro várias vezes que a gente estava ali sentados, esperando ali as autoridades, né, saíram do encontro. Então as autoridades, eles tinham cada a gente fala epola, né, o guarda-costas, a gente fala o ombro, né, que estava ali junto com eles, e o estava sempre
no nível do veículo, né, e fazendo como se diz, né, fazendo a vigilância exterior, e nessas vigilâncias a gente conversava com eles sempre traziam pontos positivos, como melhorar nosso modo de trabalho, como melhorar o nosso modo de ver as coisas e tudo. Então, eles são muito abertos a essa troca de conhecimento. Meu, eu sou fã do trabalho deles. Na verdade, acho que foi a primeira unidade policial que eu tive contato na minha infância, assim. Eu sempre lembro muito do GIGN, eu sempre admirei bastante o trabalho dele. Acho que é uma das unidades mais bem preparadas no sentido tático, assim, que eu que tenho consciência de intervenção e tudo mais. Meu, eles são sólidos demais. Que eles têm um respeito e uma admiração enorme pelo BOP. Sério? Que legal! Uma admiração enorme pelo BOP, até entre eles, porque eu tenho um colega GIGN, até inclusive um deles esteve no meu casamento, e o segundo é um dos chefes de equipe que estava na missão na Costa do Marfim comigo, a gente guardou um contato, e aí todas as vezes assim que a gente conversa e tudo mais, eles falam do BOP, falam, até se eu não me engano, teve... não sei se teve um intercâmbio entre eles. Eu não sei se teve um intercâmbio entre eles. Eu acho que sim, que teve um intercâmbio. Até acho que foi o Dado e mais o Sanis da Legião que acompanhou. Não sei se ela acompanhou o Red ou ele acompanhou o Red, o GIGN, em um dos quartéis do BOP, eu não sei qual. Entendeu? Mas eles têm uma admiração e um respeito enorme. E isso, assim, isso eu tô falando assim de coisas que eu sei porque eles mesmos me falaram. Existe bastante contato entre eles, né? Alguns integrantes, na verdade, né? Alguns integrantes mesmo falaram. Sim, existe um pouco esse contato entre os legionários falarem um pouco do exército brasileiro ou alguma coisa parecida assim como tem esse contato com os caras do GIGN e tal, falam do Brasil nesse sentido? Então, né, até agora, por esse termo, assim, eu nunca conversei, assim, eles sempre me perguntaram por que eu vim, porque eu nunca troquei ali, isso eu falo somente essas duas pessoas que eu conheço, né, Sei. Porque eu troquei o exército brasileiro, tudo, a gente sempre conversou com isso, mas eles nunca entraram no detalhe ali para perguntar do exército brasileiro, e não, mas eles falam somente da polícia do... Falam também do BOP e da polícia do Rio. Isso, da polícia do Rio também. Que legal. Eles falam bastante. Porque, a polícia do Rio é uma das mais operacionais, né? Sem dúvidas. Do Brasil é disparado. Acho que os caras mais estão em guerra que eu conheço. Um amigo que eu converso com ele sempre, ele no Insta, Daniel. A gente saiu uma grande amizade, policial no Rio, e uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, e como todos os outros policiais do Rio, como os outros do Brasil também, tenho uma admiração imensa. Vocês fazem um excelente trabalho, continue esse trabalho que vocês estão seguindo aí. Vocês estão sendo referência no mundo, né? Os policiais brasileiros estão sendo referência no mundo, então tá show de bola. Não sei se tem alguma coisa que você quer falar ainda, deixou alguma coisa de comentar ou algo do tipo? Comentar. Bom, bora lá. Acho que a gente já falou muita coisa, né? Estamos aqui quase quanto tempo já? Quase 2 horas. Quase 2 horas, né? Bastante tempo. Olha, comentar. Eu queria, sim, incentivar muitos jovens brasileiros ali que estão querendo uma carreira militar, uma carreira policial. Poxa, galera, vão fundo. Dão o máximo de si mesmo. Hoje em dia tem cursinhos, tem plataformas que ensinam a estudar, que ajudam as pessoas. Antigamente eu não tive essa oportunidade, mas hoje em dia tem. Então, poxa, não dispensam isso, fazem um cursinho, sigam carreira. A carreira militar é uma carreira excelente, extraordinária. Vocês terão recordações para a vida toda e principalmente um espírito de um trabalho bem feito, porque é muito gratificante isso. Então, queria mandar essa mensagem para esses jovens e principalmente também queria agradecer a todos aqueles que sempre pedem, né, para que a gente fizesse o podcast, né? Sim. Fala, né? E principalmente agradecer essas pessoas, agradecer a todos aqueles que venham a mim,
que me adiciona, que me elogia pelo meu trabalho. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, que é instruir na área de tiro o conhecimento que eu sei, que eu estou aprendendo, que eu estou procurando cada dia mais, eu quero transmitir para todos os brasileiros também, e todos aqueles que queiram ali procurar saber da Legião, até mesmo por tiro, pode entrar em contato comigo, sem problemas, e obrigado por os ouvintes, né, aqueles que vão ouvir, obrigado pela atenção, pela paciência de estar nos escutando aqui durante 2 horas, me desculpem pelo linguajar aí um pouco perdido em português, porque eu estou falando português, mas agradeço a vocês todos de coração e que Deus abençoe e ilumine vocês, e obrigado a você, Rafael, pela possibilidade. Imagina. Pra mim é uma honra, na verdade eu sempre te vi no Instagram, eu sempre achei extremamente sólido o que você fazia, principalmente em passar essa mensagem sobre a Legião em si, sobre a sua carreira, né, dentro da Legião, e eu acho de extrema importância também, principalmente a parte tática e tudo mais, de tiro, que eu vejo que você é um excelente professor, escreve super bem até, e deixa tudo bem esclarecido no seu post, o último post que eu postei sobre você lá no Instagram, e, Poxa, espero que você continue com isso, eu quero muito compartilhar. Objetivo, como eu sou instrutor de tiro, muita gente me chama de mestre, mas não, sou instrutor, não sou mestre. Eu sou instrutor e, como instrutor de tiro, eu sempre procuro o melhor jeito de transmitir a instrução e sempre procuro as evoluções. Esse mundo tático está sempre evoluindo, está sempre tendo coisas novas. E o objetivo do instrutor é isso, é sempre buscar o melhor para transmitir para os instrumentos. E eu vou continuar fazendo esse trabalho, sim. Não, é demais. Eu acho, você ter essa possibilidade de passar de forma gratuita para as pessoas em redes sociais, acho que isso não tem preço. É um karma bom, né, meu? Não, muito bom mesmo. Eu ganho porque eu procurando conhecimento, eu ganho mais em conhecimento. Então eu ganho nesse nível também, e ganho segundamente é poder ajudar as pessoas. Então eu ganho 2 vezes, né? E quem sabe um dia, né, posso organizar uns cursos aí no Brasil e posso ganhar também um pouco do... Por favor, seria demais. Nossa, já é um negócio para pôr nos seus planos já, porque, sem dúvidas. Sim, eu tenho as possibilidades, e o que eu quero levar é um curso onde seja acessível a todo mundo, e a todo mundo assim, né, e força de ordem, né, principalmente, e CACs, né, que tem a ficha limpa, né, que não tenha um passado com a justiça e tudo mais. Esse é o meu objetivo também, ensinar as pessoas de bem a como transmitir meu conhecimento às pessoas de bem. Que legal, né? Sólido demais. Você quer mandar um abraço para alguém? Poxa, primeiramente aí, um forte abraço para minha família, um forte abraço, não vou citar nome, mas todas as pessoas que estão atrás de mim ali, me motivando, me incentivando. Se eu começar a falar nome de um por um aqui, eu não vou terminar. Eu imagino. E um forte abraço para você, a toda a tua família. Putz, obrigado, cara. E tua família aí nesse período difícil aí, não só como tua família, mas com todas as famílias de todos aqueles que nos seguem e que não nos seguem, né? Todos aqueles brasileiros, né? Que estão passando por esse momento difícil, coragem, que nosso Deus abençoe e ilumine vocês. Um forte abraço a todos os brasileiros. Nossa, obrigado pelo eu amo a sua energia mesmo. Pra mim é uma honra te receber aqui de verdade. Eu sempre tive um pouco de noção de que tipo de cara que você era e tipo de energia que você tem. É uma honra mesmo. Muito obrigado pelas considerações. Isso é Deus em mim. É Deus em mim, Rafael. Pô, cara, eu sinto muito isso. Eu que não sou um cara muito religioso, uma pessoa muita... Eu sou bem, como posso dizer, eu não sou tão próximo assim da religiosidade em si, mas eu sinto muito isso em você, sua energia é excelente, acredito que os ouvintes sintam isso também. E, é uma honra te receber aqui, cara, de verdade mesmo. Quando quiser aparecer de novo, é uma honra te fazer parte de você, se você fazer parte desse grupo. É uma honra pra mim também fazer parte do teu grupo, né? Sim. E ponto. E, se você precisar, cara, se precisar na parte de divulgação do seu trabalho e tudo mais, pode contar com a gente, de republicar, de te ajudar. Muito obrigado. E vamos
um ao outro. O mundo é cheio de ajuda. Um ajudando, uma mão lava a outra e as duas a gente lava o rosto. Sem dúvidas. É isso que isso faz isso. É por isso que existe esse podcast. Exatamente para isso. Muito obrigado mais uma vez aos ouvintes também por participarem do podcast. E é isso. Até a próxima e brigadão. Tamo junto. Tamo junto, Rafael. Forte abraço. Com Deus.